Fala aí pessoal, sejam bem-vindos, você está no Simão Júnior Motiva, eu sou o Simão Júnior. Nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre quando você começa a treinar, você tira o seu corpo da normalidade. Você vai fazer o seu treino para colocar os marcadores de saúde no lugar, mas você tem que ficar atento a algumas coisas. O que acontece? Vamos colocar o exemplo de um carro aqui. Se você pega um carro normal, ele tem algumas condições para ele trabalhar, para atingir a temperatura X, para ser usado. Quando você começa a exigir demais dele, pode ser que ele venha fadigar antes do tempo. E a mesma coisa é o corpo humano. Eu sei que é uma referência um pouco diferente, mas a mesma referência é o corpo humano. Se você começa a exigir mais do seu corpo, então você tá lá, aquela vida sedentária durante vários anos, seu corpo tá acostumado, você já vem trazendo uma série de deficiência de minerais, nutrientes, que a gente sequer sabe quais são quando a gente começa a treinar. Então você precisa de algumas suplementações que ou você vai fazer uma bateria de exames primeiro, e provavelmente você não vai fazer, que eu sei que a maioria não faz, mas o ideal é que seja feita uma bateria para você procurar quais são os detalhes que você vai encontrar. E assim, se o ideal é a gente colocar os marcadores de saúde no lugar, glicemia, triglicérides, pressão, todas essas coisas, o ideal é que você também faça algumas suplementações. Primeira coisa, quando você começa a treinar e aí você está aumentando carga, você está aumentando repetições, é natural que o seu corpo ele tenha inflamações. O que acontece é que você não pode deixar que essas inflamações se tornem parte do seu dia a dia. E para isso você tem que entrar com ômega 3, cúrcuma com pimenta preta é uma boa. Magnésio, por exemplo, também é uma coisa que também é interessante. Ah, mas eu vivi até hoje e nunca tomei essas coisas. Bom, você viveu, mas você sobreviveu. Agora você está corrigindo falhas que você trouxe para sua vida durante anos. Então talvez seja interessante você fazer suplementação desses itens que eu falei, que são mais ou menos coisas que vão trabalhar como anti-inflamatório. Ômega 3, anti-inflamatório, cúrcuma com pimenta preta, anti-inflamatório, magnésio de malato, um pouco anti-inflamatório e um pouco para conter as cãibras, por exemplo. Quando você começa a levar um certo nível, você começa a ter as cãibras. Outra coisa, multivitamínico. No geral, você certamente já viu as propagandas. Quando a gente chega numa certa idade, a gente tem que tomar um multivitamínico, porque a gente já começa a não se alimentar direito, a gente já começa a ter os desgastos do dia a dia. Aí eu pergunto para você, se você não está tomando multivitamínico até hoje e agora você começou a treinar, tá treinando em alto nível, então você tá indo lá de segunda a sexta, tá fazendo mais carga do que você fazia, mais repetições, tá cansando o corpo. Você acha mesmo que o seu corpo vai dar conta, vai segurar a bronca se você, por exemplo, não fizer o incremento de um multivitamínico? Não tem condição disso dar certo. Então essas são coisas que elas são básicas para você. E assim, multivitamínico, por exemplo, você vai achar aí por 30, 40 reais um multivitamínico aí que vai te acompanhar por 2, 3 meses. Então assim, são coisas que no geral, se você souber procurar, Oficial Pharma, Growth, suplementos, você vai achar essas coisas que eu falei todas muito, muito, muito em conta. Então assim, não vai atrapalhar a sua vida e tenho certeza que isso é aquela história. Se você treinar sem, vai dar certo? Talvez até dê. Só que assim, vai te dar um nível de sofrimento maior, um nível de desenvolvimento menor. Os resultados podem ser que comecem a te desanimar, porque você vai ficar patinando, e aí pode ser que chegue um determinado momento que você fale assim, não tá valendo a pena, eu tô aqui há X anos e não tô vendo resultado, mas porque você não tá fazendo as coisas como deveria. Então uma suplementação multivitamínica, um ômega 3, um cúrcuma com pimenta preta, um magnésio de malato, são coisas que se você colocar
na sua rotina, com certeza elas vão ajudar você a não ficar defasado nesses quesitos que eu falei. Multivitamínico, para não deixar ter nenhuma defasagem vitamínica, o magnésio para conter as câimbras, os outros para conter os processos inflamatórios que você vai ter em algum momento, e aí a gente começa a corrigir as outras coisas. É ideal também que você, se puder, controle a sua alimentação e pau na máquina, bora treinar. Cardio, musculação, pelo menos segunda a sexta, tenho certeza que você vai conseguir sim os seus resultados. Comenta aí o que você acha de tudo isso. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ative o sininho. Eu sou o Simões Júnior, você está no Simões Júnior Motiva e bora, que no caminho eu te conto.